Deus em Cristo seja louvado. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todas as gerações, em todos os séculos. Para cada época Deus tem um mensageiro para levantar na terra, para advertir as nações da terra. Deus nunca levantou um mensageiro na terra quando os povos da terra estavam obedecendo a Deus aqui na terra. Quando Deus levantava o seu mensageiro na terra, é porque os povos da terra estão desobedecendo a Deus e a sua santa palavra aqui na terra. Deus escolhe do meio dos pequeninos um mensageiro para falar com os povos da terra. Deus não escolhe teólogo e nem homens formados em teologia mundana. Deus não escolhe homens porque fala muito bem ou tem uma formatura e é formado em letras. Deus não escolhe homens pela aparência ou pelos bens que ele possui. Deus não escolhe o homem por ter um diploma de mestre ou de doutor da lei. Deus escolhe os homens que o mundo despreza e que o mundo considera como desprezível, porque são homens que não têm sabedoria humana, são homens que não se formaram nas escolas teológicas do mundo. E por esta causa o mundo despreza e tem como loucos e sem capacidade. Para Deus levantar na terra como mensageiro do reino de Deus, como porta-voz de Deus na terra, quando Deus levanta um mensageiro na terra, o mundo despreza, o mundo rejeita, o mundo zomba. Os líderes religiosos expulsam das suas sinagogas como hereges e pregadores de heresias. Deus tem levantado o seu mensageiro no século XXI, terceiro milênio, como Atalaia da última hora, porque realmente nós estamos na última hora. E como podemos saber que estamos na última hora? A resposta está nas Escrituras, porque estamos na última hora. Veja a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18 a 29. A terra do século XXI está contaminada de anticristos, usando as Escrituras para a sua própria perdição eterna. Vamos supor que as Escrituras sejam um quebra-cabeça. Este quebra-cabeça não está sendo encaixado no lugar certo. E por estas peças deste quebra-cabeça não está sendo encaixado no lugar certo, os homens estão brincando com este quebra-cabeça e encaixando as peças do quebra-cabeça no lugar errado. Este quebra-cabeça tem as suas peças muito organizadas para ser montado nos seus lugares certos. Não se pode colocar peça deste quebra-cabeça em lugar errado. Tem que ser colocado nos seus lugares devidos. Se colocar errado, não dá certo, não encaixa as peças do quebra-cabeça. Vamos determinar ou vamos desmontar este quebra-cabeça e depois vamos montar de novo. Este quebra-cabeça é as Escrituras, que para mais de 90% dos líderes religiosos, dos seus fiéis, é um quebra-cabeça. Vamos montar ou vamos desmontar este quebra-cabeça em João capítulo 10, 1 a 16? Qual é um líder religioso que tem capacidade de montar as peças deste quebra-cabeça que está em João 10, 1 a 16? Eu vou colocar nas mãos de um líder religioso que tem um título de pastor o versículo 10 do capítulo 10 de São João, para ele montar no lugar certo. Quem é o ladrão que o Senhor Jesus Cristo disse que veio somente para matar, roubar e destruir? Como é o nome deste ladrão? Mais de 90% dos líderes religiosos dizem que este ladrão é Satanás, que veio somente para matar, roubar e destruir. Será que esta peça deste quebra-cabeça está sendo montada no lugar certo? O ladrão que o Senhor Jesus Cristo estava falando em João 10:10 é realmente o diabo? Todos que colocarem
a peça deste quebra-cabeça, pensando que o ladrão de João 10:10 é o diabo, está colocando a peça no lugar errado, porque o ladrão de João 10:10 não é o diabo. Para você colocar a peça do quebra-cabeça no lugar certo, encaixe João 10:10, João 10:8, João 10:1. Vamos começar a montar este quebra-cabeça, encaixando as peças nos seus devidos lugares. Jesus disse: em verdade, eu vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. O ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Então quem é os ladrões e salteadores que vieram antes do Senhor Jesus Cristo? Vamos colocar as peças do quebra-cabeça no lugar certo, para nós saber quem são os ladrões e salteadores que vieram antes do Senhor Jesus Cristo. Se realmente foi o diabo que veio para matar, roubar e destruir. Vamos montar as peças do quebra-cabeça para nós saber quem são os ladrões e salteadores que matam e destroem as ovelhas de Deus aqui na terra. Pegue o seu quebra-cabeça, que você diz que é a palavra de Deus, e vamos montar o quebra-cabeça, colocando as peças nos seus devidos lugares. Pegue uma peça que está em João 10:8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Pegue a outra peça, João 10:10. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Vamos montar o quebra-cabeça para nós saber quem são os ladrões e salteadores que vieram antes do Senhor Jesus Cristo, se é realmente o diabo. Agora nós vamos montar o quebra-cabeça para os amados irmãos e ouvintes não terem dúvidas quem são os ladrões que veio antes do Senhor Jesus Cristo, que matava, roubava e destruía as ovelhas de Deus aqui na terra, se era o diabo. Agora nós vamos montar o quebra-cabeça juntamente, ou juntando as peças nos seus devidos lugares. João 10:10, Ezequiel 34, 1-4, Jeremias 12:10, Jeremias 23, 1-3, Zacarias 11, 4-5. Quem foi que veio antes do Senhor Jesus Cristo, que matava as ovelhas, que destruía as ovelhas? Quem eram os ladrões e salteadores que vieram antes do Senhor Jesus Cristo? Era o diabo? Ou eram os pastores? Quem era que matava as ovelhas para comer a carne, beber o sangue e se vestir da lã? Era o diabo? Ou eram os pastores? Quem era que destruía as ovelhas no tempo dos profetas Jeremias? Era o diabo ou eram os pastores? Quem era que fazia o povo errar no tempo do profeta Jeremias? Era o diabo ou eram os pastores? Ovelhas perdidas tem sido o meu povo, seus pastores as fizeram errar. Quem era que fazia o povo errar? Era o diabo ou eram os pastores? Até hoje eu não encontrei um homem intitulado pastor para montar este quebra-cabeça de João 10:10, para dizer: o ladrão que veio senão para roubar, matar e destruir. O Senhor Jesus Cristo não está se referindo ao diabo quando ele falava sobre os ladrões salteadores que vieram antes dele. Estava se referindo aos pastores dos fariseus e aos pastores do tempo dos profetas Ezequiel, Jeremias, Zacarias e Isaías. Será que os pastores do século XXI, terceiro milênio, estão fazendo alguma diferença daqueles pastores que vieram antes do Senhor Jesus Cristo? Eu faço uma pergunta para os pastores do século XXI, que vieram depois do Senhor Jesus Cristo. Por que Deus não aprovou os pastores no tempo dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Zacarias? Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, é lamentável de se dizer, mas não podemos nos omitir de revelar esta verdade, que estava oculta de geração em geração. Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, está revelando para os seus atalaias da última hora as escrituras nos seus originais, sem acrescentar e sem diminuir nem um tio e nem um cedilha. As escrituras é como um quebra-cabeça
que alguém desmonta para outros montarem as peças nos seus devidos lugares. Deus deu esta autoridade aos seus servos, os profetas, de desmontar e montar as escrituras sagradas e colocar as peças nos seus devidos lugares. Como se montava, como desmontava e montava um quebra-cabeça naquele tempo. As escrituras é um quebra-cabeça para mais de 90% das lideranças religiosas do século XXI, do terceiro milênio. Os líderes religiosos até que possam desmontar o quebra-cabeça, mas não sabem montar o quebra-cabeça e colocar as peças nos seus devidos lugares, como é o caso da montagem do quebra-cabeça de João 10:10. Nenhum líder religioso sabe montar o quebra-cabeça de João 10:10 em diante. Tem um provérbio popular que diz: texto sem contexto é pretexto para a heresia. E é exatamente o que mais de 90% das lideranças religiosas fazem com as escrituras, leem textos sem contextos e ensinam heresias para os seus fiéis. Observem bem que o Senhor Jesus Cristo disse antes um pouquinho da parábola do bom pastor. João 9:39. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. O Senhor Jesus Cristo chamou muitas vezes os pastores dos fariseus de cego e guia de cegos. Veja Mateus 15:14, Mateus 23:16 a 24. Quem são os cegos que estão guiando cegos hoje no século XXI? Para que o Senhor Jesus Cristo? Para que o Senhor Jesus Cristo estava falando aquelas palavras de João 9:39 para os pastores dos fariseus? O Senhor Jesus Cristo disse para os pastores dos fariseus que eles eram cegos e estavam guiando cegos. Isso quer dizer que os pastores dos fariseus eram cegos e os seus fiéis também eram cegos. Então, era cego guiando cegos. Iriam cair todos no abismo da perdição eterna. No capítulo 10, 1 a 16 de João, o Senhor Jesus Cristo contou-lhe uma parábola. Eles não entenderam a parábola do bom pastor. Esta parábola era como um quebra-cabeça e eles não sabiam montar as peças nos seus devidos lugares. O Senhor Jesus Cristo percebeu que eles não sabiam montar o quebra-cabeça. Disse para eles: eu estou percebendo que vocês não estão sabendo montar o quebra-cabeça e colocar as peças nos seus devidos lugares. Eu vou ensinar a vocês a montar este quebra-cabeça e colocar as peças nos seus devidos lugares. Tornou-lhes, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastais. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não é pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado ou não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como eu conheço o Pai e o Pai me conhece. Por isso eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas também me importa conduzir. E elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O quebra-cabeça de João 10:10 é difícil das lideranças religiosas colocarem as peças nos seus devidos lugares. Como também é difícil dos líderes religiosos colocarem as peças do quebra-cabeça que está em João 10:16. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Agora, como montar este quebra-cabeça para saber aonde se encontram estas ovelhas que ainda não estão no aprisco do Senhor Jesus Cristo e que ainda estão em outros apriscos? Vamos montar esta peça deste quebra-cabeça no seu lugar certo. Vamos pegar esta peça que está em João 10:16 e vamos procurar o lugar certo para ela. João 10, 11 a 13.
aqui o lugar certo para se encaixar a peça do quebra-cabeça de João 10,16. Todos os apriscos que tiver um homem titulado pastor, este aprisco não é o aprisco do bom pastor, porque neste aprisco, que o Senhor Jesus Cristo não é o pastor deste aprisco, quem é o pastor deste aprisco é os mercenários, e os mercenários não sabem cuidar das ovelhas do bom pastor. Então esta peça do quebra-cabeça de João 10,16 se encaixa em João 10:11 a 13. Aqui está as ovelhas que não são do aprisco do bom pastor. No dia que estas ovelhas dos apriscos dos mercenários ouvirem a voz do bom pastor, nunca mais elas querem ouvir a voz dos mercenários. As ovelhas do bom pastor conhecem a voz do seu pastor. As ovelhas dos mercenários também conhecem a voz dos mercenários, que é os seus pastores. Só que a voz do bom pastor é suave e meiga, e a voz dos mercenários é prepotente e arrogante. O bom pastor corrige as suas ovelhas com o seu cajado. Os mercenários corrigem as suas ovelhas com vara de ferro. O jugo do bom pastor é suave e leve, todos podem carregar. O jugo dos mercenários é muito pesado e difícil de se carregar. A salvação do bom pastor é pela graça. A salvação dos mercenários é 10% do seu salário, da sua renda. Sem este pagamento, as ovelhas dos mercenários não se salvam e nem têm o direito de entrar no reino de Deus. No reino do bom pastor é acessível para todos. Até o mendigo que pede esmola de porta em porta tem direito à salvação do bom pastor. O homem mais rico do mundo, se fosse apresentar diante de Deus para pagar a sua salvação, ainda vai faltar 99% da sua riqueza para pagar a sua salvação para com Deus. Só quem sabe o preço da salvação de uma alma é o bom pastor. Mercenário não sabe o preço que custou uma alma? Ou será que os mercenários sabem o preço que custou uma alma para o bom pastor? Mercenário não sabe o preço que custou uma alma para o bom pastor. Porque se os mercenários soubessem o preço que custou uma alma para o bom pastor, eles não cobravam dízimo dos seus fiéis, sob pretexto que se não pagarem fielmente os dízimos, não tem salvação, não tem direito de entrar no reino de Deus. Já imaginou uma salvação comprada com 10% de um salário mínimo? Esta salvação comprada com 10% de um salário mínimo não é a salvação do bom pastor. No capítulo 10, versículo 16 de João, temos duas peças do quebra-cabeça para montar no seu devido lugar. A parte A do versículo 16, nós montamos no lugar certo, sobre os dois apriscos, o aprisco do bom pastor e o aprisco dos mercenários. Agora nós vamos montar a peça no lugar certo do versículo 16, a parte B do versículo. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Vamos encaixar esta peça no lugar certo. Esta peça do quebra-cabeça se encaixa em Eclesiastes 12:11, Ezequiel 34, 22 a 25. Ezequiel 37, 24, 1 Pedro 2, 25. Quem é o pastor e bispo das nossas almas? É o bom pastor ou é os mercenários? Não há como um mercenário colocar esta peça deste quebra-cabeça no lugar certo, de João 10,16, porque no rebanho de Deus aqui na terra não tem pastores e nem rebanhos, é um só rebanho e um só pastor. Veja a montagem positiva da peça do quebra-cabeça de João 10,16, encaixa-se em Eclesiastes 12:11, Ezequiel 34, 22 a 25 e Ezequiel 37, 24. Encaixe João 10,16 em Eclesiastes 12:11. As palavras dos sábios são como aguilhões e como prego bem fixados são as palavras coligadas dos mestres, as quais foram dadas pelo único pastor. Ezequiel 34, 22 a 25. Portanto, salvarei as minhas ovelhas e não servirão mais de presa. Julgarei entre ovelhas e ovelhas e suscitarei sobre elas um só pastor para as apacentar.
Veja Ezequiel 37, 24. Também o meu servo Davi reinará sobre elas, e todas elas terão um pastor só. Andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos. Para mais de 90% dos líderes religiosos, Deus é mentiroso e os profetas são mentirosos também. O próprio Filho de Deus é mentiroso também. Deus falou pela boca do seu profeta Ezequiel por 2 vezes que iria suscitar um só pastor para apacentar o seu rebanho aqui na terra. O próprio Filho de Deus confirmou as profecias do profeta em João 10 e 16. Um só rebanho e um só pastor. As escrituras são um quebra-cabeça. Mais de 90% dos líderes religiosos não estão montando as peças deste quebra-cabeça nos seus devidos lugares, ou no lugar certo. Estão colocando todas as peças deste quebra-cabeça nos lugares errados. Qual é o valor que tem as palavras de Deus e dos seus servos profetas e do próprio Filho de Deus? Um só rebanho e um só pastor? Com tantos rebanhos, com tantos pastores aqui na terra, chegamos a uma conclusão positiva, que estes pastores e estes rebanhos não têm a aprovação de Deus e das Escrituras Sagradas. Não tem como conciliar o Deus das Escrituras com o Deus dos supostos pastores e dos seus rebanhos. Porque as peças deste quebra-cabeça não se encaixam uma na outra. Não tem como encaixar o Deus das Escrituras com o Deus das religiões do século XXI, terceiro milênio. Vamos continuar montando o nosso quebra-cabeça. Vamos procurar um encaixe para a peça do quebra-cabeça que se encontra em Malaquias 3 e 10. Vamos procurar um lugar para encaixar esta peça que se encontra em Malaquias 3 e 10. Procuramos de Mateus ao Apocalipse um encaixe para esta peça. Não encontramos nenhum encaixe para esta peça do quebra-cabeça de Malaquias 3 e 10. Procuramos do Gênesis a Malaquias. Não encontramos também um encaixe para esta peça do quebra-cabeça que está em Malaquias 3 e 10. Como ensinam as lideranças religiosas do século XXI, terceiro milênio, para os seus fiéis. Não existe nas Escrituras um encaixe para esta peça de Malaquias 3 e 10. Os líderes religiosos têm tentado de todas as maneiras encaixar esta peça do quebra-cabeça que está em Malaquias 3, 8 a 10, mas não tem encaixe para esta peça que está em Malaquias 3, 8 a 10. Esta peça de Malaquias, capítulo 3, 8 a 10, perdeu a validade, não tem nenhum encaixe na graça do Filho de Deus. Vejam, aonde mais de 90% dos líderes religiosos querem encaixar Malaquias 3 e 10 em Mateus 23, 23. Não tem como encaixar Malaquias 3, 8 a 10 com Mateus 23, 23. Eles dizem que o Filho de Deus autorizou que se encaixasse Malaquias 3 e 10 em Mateus 23, 23. Sabe quem autorizou encaixar Malaquias 3 e 10 com Mateus 23, 23? O Deus deste século. Ele tem cauterizado a mente dos líderes religiosos para eles encaixarem as peças do quebra-cabeça nos seus lugares errados, como Malaquias 3 e 10 com Mateus 23, 23. Quem encaixa Malaquias 3 e 10 com Mateus 23 não sabe distinguir a luz e das trevas, Cristo e Belial. Para os tais, luz e trevas é uma coisa só. Cristo e Belial andam de mãos dadas. Os dízimos de mais de 90% das religiões é totalmente antibíblico. Não tem como encaixar o dízimo das religiões com as escrituras do Gênesis ao Apocalipse. Não tem os dízimos das religiões do Gênesis ao Apocalipse. O dízimo das religiões não é bíblico, não tem base nas escrituras, nem no dízimo de Abraão, nem no dízimo da lei de Moisés. Por quê?
O dízimo das religiões não é o dízimo de Abraão e nem o dízimo da lei de Moisés. O dízimo de Abraão não era mensalmente em dinheiro. O dízimo da lei de Moisés não era mensalmente em dinheiro. Não tem como conciliar o dízimo de Abraão e o dízimo da lei de Moisés com o dízimo das religiões do século XXI, terceiro milênio. Não tem quem monte as peças deste quebra-cabeça do dízimo de Abraão, do dízimo da lei de Moisés, com o dízimo das religiões. Eu desafio aos líderes religiosos do século XXI para eles me provarem nas escrituras os dízimos mensalmente em dinheiro, com base nas escrituras. Não tem teólogo que prove nas escrituras o dízimo mensalmente em dinheiro. Quem sabe me responder quando começou o dízimo mensalmente em dinheiro? O dízimo mensalmente em dinheiro começou dos anos 1517 para cá, depois da reforma protestante feita por Martinho Lutero. O que eu posso adiantar para os amados irmãos e ouvintes, que o dízimo mensalmente em dinheiro foi uma ideia dos homens gananciosos e avarentos, que nunca souberam colocar as peças do quebra-cabeça nos seus lugares certos. Todos que tiverem conhecimento deste quebra-cabeça, que é as escrituras, se não souberem colocar as peças nos seus devidos lugares, vão quebrar a cabeça no juízo final. Ou seja, perder a salvação que foi oferecida de geração em geração, de graça pelo Senhor Jesus Cristo. Mais de 90% dos líderes religiosos professam uma salvação falsa, comprada com 10% de um salário mínimo. O fiel tem o direito de entrar no reino de Deus. Esta peça deste quebra-cabeça dos líderes religiosos não encaixa no quebra-cabeça da salvação do Senhor Jesus Cristo. O Salvador Jesus Cristo, nós sabemos que Ele dá a salvação de graça. Nós sabemos que a salvação do Senhor Jesus Cristo é graça sobre graça. A salvação dos mercenários ninguém recebe de graça. É tudo pago. Até do cominho, do endro, do hortelã. Eles pagam o dízimo, mas desprezam o mais importante da lei. Para mais de 90% dos líderes religiosos, o mais importante da lei é o dízimo. Sem o dízimo não há salvação para os humanos da terra. Está existindo nas redes sociais uma contenda muito grande um quebra-cabeça das religiões contra a graça do Filho de Deus aqui na terra. Eles querem encaixar as peças do quebra-cabeça nos lugares errados, encaixar o dízimo na graça do Filho de Deus. É entrar nos céus à força, sem as vestes nupciais, como aquele homem da parábola das bodas, Mateus 22, 1 a 14. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, viu ali um homem que não trajava as vestes nupciais. O rei perguntou: amigo, como entraste aqui sem ter as vestes nupciais? O homem, porém, emudeceu e não respondeu nada para o rei. Ordenou então o rei aos seus servos: amarrem de pés e mãos este homem, lance nas trevas exteriores, ali vai haver choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, as Escrituras é um quebra-cabeça para quem não sabe colocar as peças deste quebra-cabeça nos seus devidos lugares. Vai acontecer o mesmo com eles, dos que não souberem montar as peças do quebra-cabeça. Vai acontecer o que aconteceu com o homem da parábola de Mateus 22, 1 a 14. Que todos os homens e mulheres procurem compreender as peças deste quebra-cabeça para não colocarem as peças no lugar errado. Como é o caso do quebra-cabeça que nós apresentamos, que está em João 10, 1 a 16. E principalmente o versículo 10 do capítulo 10 de São João. Dizer que quem veio para roubar, matar e destruir foi o diabo
está colocando as peças do quebra-cabeça no lugar errado. Não encaixa no lugar certo. Quem é que está roubando, matando e destruindo na terra? Não é o diabo, é os homens cruéis e perversos que Paulo profetizou em Atos 20, 29 a 32. São estes ladrões que veio para matar, roubar e destruir as almas dos humanos aqui na terra. A missão do diabo aqui na terra é enganar as nações da terra, fazendo com que as nações da terra não acreditem no sacrifício do Filho de Deus e vivam nas ordenanças da lei do Antigo Testamento, o qual só teve a sua validade até a morte do Filho de Deus aqui na terra, na dura cruz do Calvário, que ele deu a sua vida. As ordenanças da lei do Antigo Testamento foi cravada na dura cruz do Calvário. A cruz é símbolo de maldição. Então, toda a maldição da lei está na cruz. Como montar as peças deste quebra-cabeça que está escrito em Gálatas 3, 10 a 13? Vamos desmontar este quebra-cabeça e vamos dar a um líder religioso que vive nas práticas da lei de Malaquias 3 e 10? Vamos analisar estas peças deste quebra-cabeça que está em Gálatas 3, 10 a 13? Vamos meditar, pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Outro dia eu ouvi nas redes sociais um religioso desafiando, ou ele estava destruindo aquilo que os homens construíram há muitos anos passados. Então os homens, sem a guia do Espírito de Deus, ele só faz tudo errado, só montam as peças do quebra-cabeça no lugar errado, ou montam pela carne e encaixam as peças deste quebra-cabeça no lugar errado, usando a carta de Paulo aos Gálatas 3, 10 a 13, para ensinar para os ouvintes que o dízimo não é obras da lei, e que eles não estão em maldição, pagando os dízimos da lei. Este homem, desorientado, inchado com a sua mente cauterizada, não sabe montar as peças do quebra-cabeça. Vamos colocar estas peças deste quebra-cabeça no lugar certo. Pois diz assim: pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição. Vamos encaixar esta peça no lugar certo, que encaixa em Hebreus 7, 5 a 9. E os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio têm ordem segundo a lei de tomar os dízimos do povo, isso é, dos seus irmãos, ainda que estes tenham saído dos lombos de Abraão. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo. Então, o dízimo da lei era um pagamento e não uma devolução, como ensinam os líderes religiosos. Os líderes religiosos que estão na lei, que vivem nas obras da lei, que vivem na maldição da lei. Então, quando se encaixa as peças do quebra-cabeça no lugar certo, se descobre que todos que ainda estiverem pagando os dízimos, na graça do Filho de Deus, estão todos em maldição, separados de Cristo, caídos da graça de Cristo. Monte esta peça do quebra-cabeça, Gálatas 5, 1 a 4, Gálatas 4, 4, 5, Gálatas 2, 19 a 21. Vamos encaixar Gálatas 3, 10 com Gálatas 4, 4, 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de resgatar ou de recebermos a adoção de filhos.
Isso quer dizer que todos que estão nas obras da lei estão debaixo de maldição, sem a graça do Filho de Deus. São escravos da lei para se tornarem filho de Deus, adotado por Jesus Cristo, tem que renunciar a todas as obras da lei. Se os dízimos são obra da lei, isso quer dizer que os filhos de Deus, adotados por Jesus Cristo, não podem aceitar nenhuma maldição das obras da lei. E uma destas maldições das obras da lei é o dízimo. Quando se encaixa as peças desse quebra-cabeça nos seus devidos lugares, se descobre que quem está obedecendo às obras da lei, do dízimo, está em maldição, separado do Filho de Deus, caído da graça do Filho de Deus. Como encaixar a peça do quebra-cabeça em Gálatas 5:1-4? Para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Todos que ainda estão nas obras da lei do dízimo estão obrigados a guardar toda a lei. Então, o dízimo era lei, ou era da lei, a circuncisão era da lei. Quem cumpre a lei do dízimo está obrigado também a circuncidar-se e pagar os dízimos. E também tem que circuncidar-se. Se obedecer à lei do dízimo e não circuncidar-se, é um transgressor da lei. Disse Tiago 2:10, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto da lei, tem se tornado culpado de todos os outros mandamentos da lei. Então os fiéis dizimistas são transgressores da lei, porque pagam fielmente os dízimos, mas negam o mais importante da lei. Então, quem vai encaixar na porta do céu? É a lei ou é a graça? Quem vai acertar com o caminho do céu? É a lei ou é a graça? Ou ainda, vocês querem entrar no reino dos céus pagando dízimo da lei? A quem está sendo revelado a graça do Filho de Deus hoje no século 21? Ao povo das obras da lei ou ao povo da graça do Filho de Deus? Quem está colocando as peças do quebra-cabeça nos lugares certos? É o povo da lei ou é o povo da graça do Filho de Deus? Quem está em maldição? É o povo da lei ou é o povo da graça do Filho de Deus? Quem realmente está em maldição? É quem ainda paga os dízimos ou é quem não paga os dízimos? Segundo as Escrituras do Novo Testamento, todos que estão nas obras da lei, do dízimo, estão em maldição. Só podem alcançar a graça do Filho de Deus os que forem adotados por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quem sabe me responder aonde vão ficar os malditos no juízo final? Por que eles são malditos? Porque rejeitaram a graça do Filho de Deus aqui na terra para obedecerem à maldição da lei. Os malditos não têm desculpa naquele grande dia no juízo final, porque todos eles estavam com o quebra-cabeça nas suas mãos e não souberam montar as peças do quebra-cabeça no lugar certo. Se a peça do quebra-cabeça dizia, coloque esta peça neste lugar, eles colocavam em outro lugar errado. Coloque esta peça neste lugar, ou neste lugar, no lugar da bênção, eles colocavam no lugar da maldição. E assim trocaram a bênção por maldição, trocaram a graça pela lei, trocaram a verdade pela mentira, trocaram o certo pelo errado, trocaram o Filho de Deus por Belial, trocaram as Escrituras por tradição religiosas, trocaram o santo sacrifício do Filho de Deus por 10% de um salário mínimo, ou de uma hortaliça que se plantava no seu quintal, como era o cominho, o endro e a hortelã. Trocaram o Filho de Deus pelo profeta Malaquias, porque para eles
o profeta Malaquias tinha mais importância do que o Filho de Deus. Trocaram o sangue do Filho de Deus por dinheiro. Fizeram da salvação um comércio lucrativos. Escravizaram as almas dos humanos. Nos apriscos dos mercenários para roubar, matar e destruir. A obra da salvação pela graça do Filho de Deus. O Filho de Deus disse: eu sou o caminho do céu, eu sou a porta do céu. Ninguém entra no reino de Deus se não for por mim. Mas os malditos ensinam que quem não for fiel dizimista ou não pagar fiel os dízimos para o seu Deus não tem salvação, nem o direito de entrar no reino de Deus. Então, a maldição quer prevalecer na terra com a sua doutrina maldita da salvação por meio de dinheiro em dízimos. Isso mensalmente. Dízimo este que não tem base nas escrituras. Podem procurar nas escrituras de Gênesis ao Apocalipse, aonde está a base para se arrecadar dízimos em dinheiro mensalmente. Quem não sabia vai ficar sabendo agora. Quem criou os dízimos mensalmente em dinheiro? Resposta está em 2 Coríntios 4, 1 a 7, 2 Coríntios 11, 1 a 15. O Criador ou o mentor do dízimo em dinheiro mensalmente foi o Deus deste século, que teve a sua astúcia de enganar Eva e Adão no jardim do Éden, e está enganando os religiosos aqui na terra hoje no século XXI. O ponto-chave das religiões para enganar os seus fiéis é Malaquias 3:10. O Deus deste século tem dado uma falsa interpretação no livro de Malaquias 3:10, que quem não pagar fielmente os dízimos estão roubando a Deus. E os pobres religiosos, para não roubarem a Deus, dizimam tudo o que eles ganham ou que rende a sua prosperidade. Dizimam tudo para não roubarem a Deus. Porque se roubarem a Deus, não tem salvação, nem o direito de entrar no reino de Deus. Assim prega as lideranças religiosas do século XXI. Se existe heresia nas religiões, uma das heresias, das maiores heresias, é pagar dízimo para não roubar a Deus. O Deus deste século é o maior mágico do mundo, ou seja, o maior mágico da face da terra. O maior mágico é o Deus deste século. Ele trabalha com hipnotismo. O Deus deste século hipnotizou a mente dos religiosos para eles lerem as escrituras e entenderem tudo errado. Como as escrituras é um quebra-cabeça, e o Deus deste século não permite que os religiosos coloquem as peças deste quebra-cabeça no lugar certo. Os religiosos desmontam o quebra-cabeça, mas quando vão montar as peças do quebra-cabeça, montam todo errado. Não colocam nenhuma peça no lugar certo. Só tem um que pode desfazer a mágica do Deus deste século. Mas para que esta mágica do Deus deste século seja desfeita na vida de uma pessoa, é preciso a pessoa se converter. Todos os religiosos dizem: eu já sou convertido, mas eu te pergunto a você, meu amado amigo religioso, a quem você se converteu? Quem te converteu? Parece que quem te converteu foi o Deus deste século. A quem você se converteu foi ao Deus deste século. Se eu lhe perguntasse, você tem certeza que você não deu ouvido ao Deus deste século? Se você tem certeza que a sua mente não está hipnotizada pelo Deus deste século, eu vou desmontar o quebra-cabeça para você montar as peças do quebra-cabeça nos seus devidos lugares ou no lugar certo.
vou lhe dar uma peça do quebra-cabeça para você montar no lugar certo. Se realmente você não é hipnotizado pelo Deus deste século, você montará a peça do quebra-cabeça no lugar certo. Vamos lá. O quebra-cabeça é as escrituras sagradas. Abra a sua Bíblia em Apocalipse 22:15. Não importa a sua tradução, se católica ou protestante. Agora monte as peças do quebra-cabeça no lugar certo. Você tem que encaixar esta peça no lugar certo, se é que você não é convertido ao Deus desse século. Quem são os cães do Apocalipse 22:15? Agora eu quero saber se realmente você não é hipnotizado pelo Deus deste século. Me encaixe este versículo de Apocalipse 22:15 com outro versículo que descubra quem é os cães do Apocalipse 22:15. Todos os religiosos que são hipnotizados pelo Deus deste século não encontram nas escrituras um versículo que encaixe com Apocalipse 22:15, que mostre quem são os cães do Apocalipse 22:15. Esta pergunta é aquela mesma pergunta que eu fiz há pouco tempo. Quem são os ladrões que vieram para roubar, matar e destruir? Mais de 90% das respostas disseram que quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo. Está errado a resposta. O Senhor Jesus Cristo, quando disse em João 10:10, o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir, o Senhor Jesus Cristo não estava se referindo ao diabo, estava se referindo aos pastores que veio antes dele, ou seja, os pastores que veio no tempo dos profetas Ezequiel, Zacarias, Jeremias e Isaías. São estes os ladrões e salteadores que vieram antes do Senhor Jesus Cristo para matar, roubar e destruir. Amados irmãos e ouvintes, se vocês ainda não ouviram alguém falar para vocês quem são os cães do Apocalipse 22:15, quem vai lhe dar a resposta não é o pregador desta mensagem, não é o atalaia da última hora, é a própria escritura a qual vocês chamam de palavra de Deus. Vamos dar uns minutos para você montar as peças deste quebra-cabeça no lugar certo. Encaixe a peça no lugar certo e me diga quem são os cães que o anjo do Senhor Jesus Cristo mostrou para João em Apocalipse 22:15. Encaixe Apocalipse 22:15 com Isaías 56:11. Agora você descobre quem são os cães do Apocalipse 22:15. O quebra-cabeça está montado no lugar certo. Vamos fazer a leitura de Apocalipse 22:15 e Isaías 56:11. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, os mentirosos, todos que concordam com a mentira. Isaías 56:11 diz assim: estes cães são gulosos, nunca se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. O Deus destes séculos é tão astuto e sagaz para com os seus fiéis que ele hipnotiza a mente dos seus fiéis para eles não compreenderem quem são os cães do livro do Apocalipse 2:15. Você montou as peças do quebra-cabeça Apocalipse 2:15, encaixou em Isaías 56:11, encaixou no lugar certo. Encaixe também Apocalipse 2:15, Isaías 56:11 com a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, 1-8. Paulo nos mostra os mesmos cães de Apocalipse 2:15 e Isaías 56:11. Filipenses, tenham cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, fraudulentos, porque eles são falsos obreiros, dizendo que são da circuncisão, ou seja, são da lei de Deus, e querem fazer prosélito para a sua religião. Vamos montar mais uma peça neste quebra-cabeça.
2 Coríntios 11, 13 a 15. Pois os tais cães são obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolo de Cristo. E não é muito de se admirar, porquanto o próprio Satanás disfarça em anjo de luz. E não é muito, pois que também os seus ministros se disfarçam em ministros de justiça, o qual o fim dos quais será conforme as suas obras. Todas as obras destes cães são desaprovadas por Deus e pelo seu Filho Jesus Cristo aqui na terra. Por isso, não vão poder entrar na cidade santa, a Nova Jerusalém Celestial. Vão ficar do lado de fora da cidade santa, batendo na porta e dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o bom pastor vai responder para estes cães: não vos conheço, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, malditos, praticadores de iniquidades. Vão para o fogo eterno que está preparado para o diabo e para os seus seguidores, que lhe obedeceram aqui na terra. O quebra-cabeça está montado, com todas as peças nos seus lugares certos. Este quebra-cabeça é as Escrituras, que nelas contém a infalível palavra de Deus. Todos que quiserem aprender a montar este quebra-cabeça têm que trocar os mercenários pelo bom pastor, tem que trocar o Deus deste século pelo Deus verdadeiro. O Deus deste século é trevas, o Deus verdadeiro é luz, os mercenários são falsos, o bom pastor é verdadeiro. Os mercenários têm o véu da incredulidade nos seus corações, mas quando um deles se converterem ao bom pastor, o véu da incredulidade será tirado. Os mercenários têm a sua mente hipnotizada pelo Deus deste século. Os mercenários, por terem a mente hipnotizada, comem uma cebola pensando que estão comendo uma maçã. Ou seja, comem uma cebola pensando que estão comendo uma maçã. Somente uma pessoa hipnotizada não tem como montar as peças deste quebra-cabeça. Não tem como compreender as Escrituras nos seus originais. O Deus deste século hipnotiza a mente dos seus fiéis para eles não compreenderem a linguagem do Filho de Deus. Quem pode compreender a linguagem do Filho de Deus, que está escrito em João 10, 1 a 16? Nenhum seguidor do Deus deste século compreende quem são os ladrões e salteadores que vieram para roubar, matar e destruir. Os religiosos não sabem quem é o inimigo das nossas almas e as suas astúcias aqui na terra. Como se não bastasse a sagacidade do inimigo das nossas almas nestes últimos tempos, ele está enganando os religiosos, se disfarçando em anjo de luz, ou seja, se disfarçando e dizendo que é o Espírito Santo. Os religiosos não têm conhecimento quem é o inimigo das nossas almas e a sua sagacidade, se apresentando nas religiões como se ele seja o Espírito Santo e falando uma linguagem estranha que ninguém entende. Os religiosos não sabem quem é o inimigo das nossas almas e de onde ele veio. O inimigo das nossas almas veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para enganar as nações da terra. Como disse o anjo do Senhor Jesus Cristo em Apocalipse 22, 7 a 12. Quem está roubando, matando e destruindo as pobres almas que custam um preço tão alto para o nosso divino mestre? É as lideranças religiosas com a mente hipnotizada pelo Deus deste século. O Deus deste século só não consegue enganar os escolhidos de Deus, que seguem a doutrina do Filho de Deus aqui na terra. Todos que são comprados pelo o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, não dá ouvido à voz do Deus deste século. Os escolhidos de Deus só ouvem a voz do bom pastor.
Os escolhidos de Deus têm discernimento para saber montar o quebra-cabeça nos seus devidos lugares. Os escolhidos de Deus recebem da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei veio antes de Cristo, veio por intermédio de Moisés. A graça e a verdade que veio depois de Cristo, ou veio depois de Moisés, veio por Jesus Cristo. A verdadeira graça de Deus. Os escolhidos de Deus não precisam da lei de Moisés para se salvarem. Para a nossa salvação, nós só precisamos unicamente da graça do Filho de Deus. Os seguidores do Deus deste século não se salvam sem a lei do dízimo. Não dá para entender os religiosos com tanta hipocrisia. Dizem que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, mas ao mesmo tempo negam a Jesus Cristo como seu Salvador. Se os religiosos conhecessem a verdade que está em Jesus Cristo e tivesse aceitado Ele como seu Salvador, não precisavam de pagar 10% do seu salário, da sua renda, para um líder religioso aqui na terra, sob pretexto que não pagar o dízimo para o seu líder religioso, e que se não pagarem fielmente os dízimos, estão roubando a Deus. E por roubarem a Deus nos dízimos, não tem salvação, não tem direito de entrar no reino de Deus. Para mais de 90% dos líderes religiosos, a morte do Filho de Deus não foi o suficiente para salvar um pecador. Tem que ter um complemento para salvar o pecador, que é 10% do seu salário, da sua renda, para se salvar e ter o direito de entrar no reino de Deus. O rebanho que crê que a morte do Filho de Deus é suficiente para salvar o pecador, é um pequeno rebanho, como o próprio Filho de Deus disse em Lucas 12:32. Não temos um pequeno rebanho, porque aprove ao Pai dar-vos o reino. O rebanho do Senhor Jesus Cristo é um pequeno rebanho. Os grandes rebanhos é os rebanhos do Deus deste século, é os rebanhos dos mercenários, porque ele é ganancioso e não se farta, como não se fartam os cães gulosos. Quanto mais gente nas suas igrejas, mais eles gostam. Quanto mais gente, mais aumenta as suas finanças da igreja. Nunca se fartam com lucro nas suas igrejas. São cães gulosos, como disse o profeta Isaías 56:11. É lamentável uma nação religiosa hipnotizada pelo Deus deste século falarem tanto em Jesus Cristo, mas é só da boca para fora. Os seus corações estão longe do Senhor Jesus Cristo. Não sabemos qual é o Jesus que os religiosos aceitaram nas suas religiões aqui na terra. Porque se os religiosos tivessem aceitado o Jesus Cristo, Filho de Deus, do Deus vivo, eles não blasfemavam do santo sacrifício que o Filho de Deus fez na dura cruz do Calvário. Cobrar dízimo na graça do Filho de Deus é blasfemar do sacrifício do Filho de Deus. Para quem paga dízimo e para quem recebe dízimo, a morte do Filho de Deus foi em vão, como disse Paulo em Gálatas 2:21. Qual é melhor para os religiosos? Repudiar o Deus deste século, ou é continuar servindo ao Deus deste século? Como atalaia de Deus, nós damos o nosso conselho para os religiosos: abandonem o Deus deste século e abracem o Deus vivo, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A única coisa que o Deus deste século pode fazer pelos religiosos é abrir as portas do inferno para eles entrarem. O único que pode levar os religiosos para os céus é o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. A grande recompensa que terão os que acreditarem no atalaia de Deus é
quer serem curados do hipnotismo do Deus deste século, quer ser curado do hipnotismo para não serem mais enganados pelo Deus deste século 21? Monte este quebra-cabeça colocando as peças nos seus devidos lugares. Se você conseguir montar as peças deste quebra-cabeça, que está escrito em João 10, 1 a 16, você nunca mais ouvirá a voz dos mercenários, só vai ouvir a voz do bom pastor. Aprenda a montar o quebra-cabeça e colocar as peças nos seus devidos lugares, que você descobre que quem veio para roubar, matar e destruir não é o diabo, é os homens que lideram as grandes igrejas evangélicas aqui na Terra, hoje no século 21, terceiro milênio. O Senhor Jesus Cristo disse: o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Já imaginaram? O Senhor Jesus Cristo veio para dar vida, os ladrões veio para roubar as pobres ovelhas, para matar as pobres ovelhas, para destruir as pobres ovelhas. O profeta Oséias disse: o meu povo se perde porque lhe falta o conhecimento. As pobres ovelhas não são reféns dos pastores. Todos os meses os seus pastores lhes assaltam 10% do seu salário, da sua renda, para os pastores se banquetearem com o dinheiro das suas ovelhas. Pobres ovelhas, se o Filho de Deus fosse o seu pastor, vocês não estavam sendo assaltadas pelo seu pastor. O bom pastor não exige nem 1%, nem um centavo do seu salário e nem 1% da renda das suas ovelhas. Amados irmãos e ouvintes, será que já passou na mente destes pastores o que eles vão ouvir do bom pastor naquele grande dia? Monte as peças deste quebra-cabeça e descubra o que estes pastores vão ouvir da boca do bom pastor naquele grande dia, que se aproxima e está bem perto. Veja quantas peças do quebra-cabeça você tem que montar para saber o que os pastores vão ouvir naquele grande dia. Monte as peças deste quebra-cabeça. Mateus 7, 21 a 23, Mateus 25, 31 a 46, Lucas 13, 22 a 28. Se você colocar as peças deste quebra-cabeça no lugar certo, você vai ouvir antecipado o que os pastores vão ouvir do Senhor Jesus Cristo naquele dia, no juízo final. Ninguém escapa de passar pelo tribunal de Cristo para prestar conta de tudo o que fez por meio do seu corpo aqui na terra, seja bom ou seja mal. Aquele dia não é dia de misericórdia, é dia de juízo, é dia de fazer justiça com os roubadores de homens. Aquele dia é dia de fazer justiça com estes líderes religiosos que mataram as pobres ovelhas para comer a carne, beber o sangue e se vestir da lã. Aquele dia é dia de fazer justiça com estes líderes religiosos que destruíram famílias inteiras, ensinando o que não convinha ensinar, ensinando o preceito da lei, que tinham que pagar 10% do seu salário, da sua renda, sob pretexto que, se não pagassem fielmente os dízimos, estariam roubando a Deus. Deus nunca autorizou estes pastores para usarem o nome do Altíssimo para enganar os povos aqui na terra. Deus é verdadeiro e jamais Ele concordaria com a mentira e a enganação aqui na terra. Deus não é o homem para mentir e apoiar a mentira, nem concordar com a enganação. Os líderes religiosos nunca pararam para pensar no justo juízo de Deus, porque se parassem um minuto para pensar no grande juízo de Deus, eles não viviam enganando os seus fiéis, usando o nome de Deus para arrecadarem dinheiro, para enriquecer as suas empresas evangélicas. As religiões é um comércio de almas humanas na terra. É o melhor comércio hoje no século 21. É comercializar as almas dos homens. Se fala tanto em crise, mas crise nas religiões não se fala.
está tudo ok com as religiões. Quer ver estas religiões entrarem em crise? Os religiosos conheçam as verdades para serem libertos destas religiões enganadoras. Enquanto os religiosos não encontrarem o bom pastor, não tem crise nas religiões. Quando os religiosos descobrirem que estão sendo vendidos para o Deus deste século, pelos seus líderes religiosos, quando os líderes religiosos ouvirem a voz do bom pastor e obedecerem a voz do bom pastor, vai chegar um tempo em que as religiões vão entrar em crise. Eu creio que este dia vai vir antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Muitos religiosos vão se converter ao bom pastor e serem libertos da escravidão da lei dos pastores. Chega de ser enganados por estes falsos pastores cruéis que não pouparão o rebanho. O Senhor Jesus Cristo te convida hoje para que você dê um passo para entrar no aprisco do bom pastor. No aprisco do bom pastor não tem ladrão e nem salteador para lhe roubar 10% do seu salário ou da sua renda. No aprisco do bom pastor, o pasto é verde e as águas são cristalinas. No curral dos mercenários, o pasto é seco e as águas sujas e enlameadas. Veja Ezequiel 34, 1 a 31. Desmonte o quebra-cabeça e monte as peças nos seus devidos lugares, no lugar certo, que você não vai concordar. Você não vai discordar desta mensagem que você está acabando de ouvir. Não sei que hora você está ouvindo esta mensagem, se pela manhã, se pela tarde, se pela noite, se pela madrugada. Saiba que se você ouvir a voz do bom pastor te chamando, vem para o meu aprisco comer pastos verdes e beber águas cristalinas, ele também está dizendo: tem outras ovelhas que ainda não estão no meu aprisco, me convém chamar também estas ovelhas e elas vêm para o meu aprisco, sairão dos apriscos dos mercenários, e se elas ouvir a minha voz, vem para o meu aprisco, aonde tem um só rebanho e um só pastor. Se você aprendeu a montar o quebra-cabeça que eu lhe apresentei em João 10, 1 a 16, você nunca mais pastará em aprisco dos mercenários. Vem para o aprisco do bom pastor. No aprisco do bom pastor, você está livre da maldição da lei do dízimo. No aprisco do bom pastor, você tem graça, é graça sobre graça. No aprisco do bom pastor, você está protegido. Se o lobo vier para roubar, matar e destruir, uma ovelha que se encontra no aprisco do bom pastor, todas as ovelhas que estão no aprisco do bom pastor estão protegidas com as armaduras de Deus. E todas as ovelhas que estiverem com as armaduras de Deus estão seguras e protegidas. Se você ainda vive nos currais dos mercenários, você é uma das ovelhas que está sendo levada para o matadouro. O mercenário te leva para o matadouro para te matar e tirar a tua lã para se vestir, e a tua carne para fazer o churrasco, e o teu sangue para celebrar os seus banquetes, a qual eles chamam de Santa Ceia, ou Ceia do Senhor. A carne e os mercenários fazem o pão, o sangue eles transformam em vinho para fazer os banquetes, os quais eles chamam de Santa Ceia. Podemos dizer o mesmo que disse o apóstolo Paulo para os coríntios, quando eles celebravam a ceia. Outro quebra-cabeça que mais de 90% dos líderes religiosos não sabem montar é 1 Coríntios 11, versículo 17 a 22. Os mercenários não sabem encaixar as peças do quebra-cabeça nos seus devidos lugares. Vejam bem, quando vão celebrar a ceia, tomam como base para fazerem a leitura 1 Coríntios 11, 23 a 34.
Vem a pergunta, por que eles não fazem a leitura dos versículos 17 a 22? Pulam para os versículos 23 a 34? Este quebra-cabeça tem que ser montado, peça por peça, nos seus devidos lugares. A leitura tem que ser feita dos versículos 17 a 34, para que as peças do quebra-cabeça sejam montadas no lugar certo. Estas ceias celebradas pelos líderes religiosos não é a ceia do Senhor Jesus Cristo, é aquela mesma ceia que os coríntios estavam celebrando. E Paulo repreendeu aquela ceia e disse que não é assim que se celebra a ceia do Senhor Jesus Cristo. Quem não sabe montar o quebra-cabeça não compreende as escrituras nos seus originais. As ceias nas igrejas evangélicas tornou-se um ritual e uma brincadeira que se faz mensalmente, ou diariamente. Se uma matriz tem 30 congregações, agregada à matriz, é 30 ceia que é celebrada no mês. Ceia não, rituais, celebrada para a própria condenação deles. Como disse Paulo aos Coríntios, veja 1 Coríntios 11, 17 a 34. Encaixe essas peças do quebra-cabeça e descubra o tamanho das heresias nas ceias celebradas pelas lideranças religiosas. A Bíblia é um quebra-cabeça e muitos religiosos não estão sabendo montar este quebra-cabeça. Quer colocar as peças nos seus devidos lugares? Comece a montar o quebra-cabeça hoje. Comece a montar. João 10, 1 a 16, Ezequiel 34, 1 a 31, 1 Coríntios 11, 17 a 34. Eu sei que tem muitos hipnotizados pelos seus pastores, comendo uma cebola pensando que estão comendo uma maçã. Reconheça o Senhor Jesus Cristo como seu único pastor, que o hipnotismo será desfeito na mesma hora, na sua mente. E nunca mais você comerá uma cebola pensando que está comendo uma maçã. Tudo que você ouviu da boca do atalaia da última hora tem a confirmação do Espírito de Cristo. Veja Apocalipse 22, 16, Isaías 44, 26. Se você creu na mensagem, Deus te recompensará. Se não creu na mensagem, Deus tenha misericórdia da sua alma naquele grande dia. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus manda falar. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a mensagem e não deu crédito. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. Era tudo o que Deus tinha para falar com os povos da terra hoje no século XXI, terceiro milênio, sobre este quebra-cabeça das escrituras que eles não estão sabendo montar. Então este é o conselho vindo dos céus, pela boca do seu atalaia da última hora. É o conselho, é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. Amém. Os irmãos sabem o que significa a palavra amém. A palavra amém significa eu concordo, assim seja. Então os anjos de Deus estão no céu dizendo amém para esta mensagem. O Espírito Santo está dizendo amém para esta mensagem. Então toda a igreja de Cristo na terra, que serve a Cristo como seu único pastor, diga amém para esta mensagem.